O cristianismo é um só. A mensagem de Deus para a humanidade é uma apenas: a lei de amor. E chegou à humanidade por intermédios de muitos mensageiros divinos, tendo seu ápice em Jesus, nosso mestre e guia. Ezequiel, Malaquias, Elias, Abraão, Moisés, Jesus, Kardec e todos os grandes avatares da humanidade vieram à Terra com o objetivo de trazer a mensagem divina ao homem, conforme a condição de entendimento da humanidade à época. Conquanto cada um tenha trazido a parte da verdade divina, todos juntos são a representação do amor do Criador. Assim como eles, cada um de nós tem a sua tarefa para com a humanidade, que é reformar-se e trabalhar pelo bem do seu próximo. Amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus, a morada de todos os corações. Saluton, bona vesperon, saluton Nazaré de Curitiba, saluton Nilberson, neste Matamico, em Fortaleza. Saluto Ana Maria. Saluto Evelyn. Saluto Alexandra. Alexandra. Niamiquino, Nialernantino. Nilberson Ancal também, nosso aluno, estimado amigo. Meus amigos, minhas amigas, que bom estarmos aqui, que alegria para falarmos um pouquinho mais a respeito da língua da fraternidade, o Esperanto. Então, vocês estão bem? Que eles e fartas, mi fartas, bone, danke al Dio, caivi, que eles e fartas. Muito bem. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os possessivos. Nós já vimos os possessivos, não é novidade, né? Nós já vimos sobre os possessivos no dia 20 de dezembro, na aula 11, né? Na aula 11, nós já vimos os possessivos, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre eles, só um lembrete, né? Porque vamos precisar relembrá-los para introduzirmos mais um assunto. Vamos falar também sobre os sufixos, né? Aquelas EG, ET, né? Aquelas letrinhas que ficam colocadas, que são colocadas no fim da palavra e tem uma ideia, né? Os sufixos têm um significado. Muito bem, então vamos iniciar. Possessivos, relembrando, formam-se os possessivos acrescentando-se um A aos respectivos pronomes pessoais. Vocês estão lembrados? Ou seja, por exemplo, eu. Eu quero dizer meu ou minha, eu, meu ou então minha, digo minha, acrescentei a letra A no fim da palavra mi. Salutam Maria da Graça, salutam Jaqueline, bom veno. Aqui é só um lembrete. Vi, outro pronome pessoal, você ou vocês. Então, via, seu, sua, de você ou de vocês. Via domo, olha aí, né? A sua casa, né? A casa de vocês também, né? Via domo, né? Domo é casa, né? Tem 4 pessoas morando via domo, a casa de vocês, né?
Muito bem. Li, ele, eu quero dizer dele, lia. Lia rundo, o seu cão. O cão dele. O cão dele, né? Que é só um lembrete, né? Como vocês estão vendo, estamos aqui falando de formas bem resumidas, né? Mas haverá um dia que também vamos retomar o possessivo, vamos aprofundar mais ainda esse assunto, tá? Então, vocês, para verem novamente o assunto, né, vão na aula de dia 20 de dezembro, também está lá. Mas nós voltaremos também, né, lá na frente, a falarmos de forma mais intensificada sobre os possessivos. She, ela, né? Pronome pessoal quer dizer ela, né? Eu quero dizer dela, shia, né? Shia, yupo. Yupo é saia, sua saia, saia dela, né? Saia dela. Shia yupo, shia domo, casa dela, né? Ou sua casa. Di, olha aí, di é um pronome neutro, quer dizer ele ou ela, quando nós estamos tratando de animais ou objetos. Então, dia, acrescentamos o a, seu ou sua, ou dele ou dela. Né? Por exemplo, dia nesto, nesto é ninho, ninho dele ou ninho dela. Né, já que é neutro, né, do pássaro, da ave, nesto, dia, nesto, ninho dele, ou ninho dela, seu ninho. Ni, nós. Nia, nosso ou nossa. Né? Nia, filho, olha aí, nosso filho. É? Nia filino, nossa filha. Né? Então, aqui é só uma breve revisão, né? Porque nós já vimos em dezembro, certo? Exatamente, né? Nós vimos em dezembro, exatamente na aula 11, certo? Então, é bom sempre retomarmos esse assunto. Ele, eles ou elas. Ilia, seu ou sua, deles ou delas. Né? Ilia, domo, casa deles, ou casa delas. Certo? Ilia. Né? Então, aqui é só uma revisão bem breve para nós introduzirmos agora um assunto muito interessante. Né? Que se observação, olha aí, é esse assunto aqui que nós vamos ver agora. Referindo-se ao próprio sujeito da oração, usam-se os pronomes reflexivos. Nossa, que é isso? Vamos ver aqui, com exemplo. Com exemplo a gente vai entendendo. Por exemplo, em Esperanto, si é o si, né? Do português, né? O mesmo do Esperanto, si. Né? Ele falou sobre si mesmo, né? Ele falou sobre si. Né? No Esperanto é o si também. Se eu quero dizer seu próprio ou sua própria, eu digo sia. Né? Também nós usamos, né, com o pronome reflexivo possessivo. Sia. Vamos ver aqui alguns exemplos. Por exemplo, aí, Carlo parolis pri si. Carlos falou sobre si. Né? Carlos falou sobre si mesmo. Salutam Carlos Rocha. Carlos falou sobre si mesmo, né? Então, Carlo parolis pri si. Né? Então, está se referindo ao sujeito. Né? Então, vamos lá mais um pouquinho. Carlo parolis pri li. Opa, olha aí, já mudou. No anterior era o quê? Vou voltar. Carlo parolis pri si. Carlos falou sobre si mesmo. E agora mudou. Carlo parolis
Prili, olha o li aí, ele. Carlos falou sobre ele. Isto é, Carlos falou sobre outro indivíduo do sexo masculino. Não foi mais sobre ele mesmo. Né? Se eu digo que Carlos falou sobre ele, vamos prestar atenção. Eu uso o si. Carlos falou sobre si. Quando eu quero dizer que Carlos falou sobre ele, outro indivíduo do sexo masculino, eu uso o li. Prili. Carlos falou a respeito dele, né? Falou sobre outro indivíduo. Carlo parou-lhes. Pri sia vivo. Carlo parou-lhes. Pri sia vivo. Vamos observar que parou-lhes está no passado. Carlos falou sobre sua vida. Opa, sua própria vida. Olha o sia. Né? Isso se chama reflexivo. Né? Porque ele está se referindo ao sujeito. Muito bem. Carlo parou-lhes. Pri lia vivo. Carlos falou sobre sua vida, mas sobre a vida dele, de outra pessoa, né? Mas no português nós dizemos, Carlos falou sobre sua vida, sobre a vida dele, de outra pessoa. Né? No português confunde muito. No Esperanto não, é exato, né? Muito bem claro. O Esperanto é uma língua muito lógica, racional, né? Não nos deixa dúvida sobre a ideia, né? Então, agora, Carlo parou-lhes prilia vivo, Carlos falou sobre a vida dele, de outra pessoa, né? De outro homem, né? Lia é ele. Então, Carlos falou sobre a vida dele. Então, fica muito bem claro, né, no Esperanto do que se trata. Então, aí está. Carlos falou sobre a vida de outro indivíduo, né? Só complementando aqui, né? Ele falou sobre a vida dele, mas não dele, Carlos, de outro indivíduo, né? Do indivíduo do sexo masculino. Como é que eu sei? Por causa do lia. Lia vem de li, ele. Então, nós percebemos por isso. Pronto, né? Então, sobre os possessivos, vocês viram que foi uma breve conversa sobre os possessivos, né? Vocês podem colocar as dúvidas já nos comentários e nós vamos conversando, tirando dúvidas, né? Mas é um assunto que, como eu digo para vocês, vamos retomar de forma bem exemplificada em aulas seguintes, tá certo? Que é um assunto muito importante. Mas, como já falei, vocês já podem ir na aula de dezembro, que já tem. Já falamos um pouco sobre esse assunto. Bom, agora vamos conversar sobre o sufixo EG. Sufixo para formar palavras com sentido de aumentativo. Olha aí. Aumentativo. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Domo, como já sabemos, é casa. Casa. Se eu quero dizer casarão, eu digo domego. Então, antes do o final, eu coloquei o sufixo EG, que quer dizer que forma um aumentativo. Domo, casa, domego, casarão. Aí vocês podem pensar em qualquer palavra e colocar o EG, que vai formar o aumentativo. Tablo, mesa, tablego, olha aí, mesona. Aí vocês vão colocando, exemplificando. Outro exemplo, bela é belo, o belo é um adjetivo. Como é que eu sei que belo é adjetivo? Termina pela letra A, é adjetivo. Belega, belíssimo, belíssimo. Ou belíssima.
Aquela paisagem é belíssima, aquele quadro é belíssimo. Então, quando eu estou intensificando, né, o adjetivo, né, eu uso EG. Né? Muito bem. Belegue. Olha aí, belegue está na forma o quê? De advérbio, termina pela letra E. Então, belissimamente. Ele cantou, ou ela cantou belissimamente. Não é a maneira de cantar. Ela, she cantes belegue. She cantes belegue. Ela cantou belissimamente. She estas belega. Ela é belíssima. Li estas belega. Ele é belíssimo. Podemos dizer de estas belega. De se referindo a um animal ou objeto, né? Uma obra de arte. Essa obra de arte, aqui, essa pintura de estas belega, né? Esse quadro é belíssimo. Essa obra é belíssima. De estas belega. Ride, ri. Agora temos um verbo no infinitivo. Né? Como vimos, os verbos no infinitivo terminam pela letra I. Ride, ride, ri. Ridegui. Olha aí. Gargalhar, ri muito. Né? Então, rideg é gargalhar. Olha aí, o sufixo EG, né? Intensificando o verbo rir. Rideg, gargalhar. Muito bem. Opa, agora vamos para o sufixo ET, que é o contrário. O sufixo ET, ele forma palavras agora com sentido de diminutivo. Diminutivo. Opa, tamanho pequeno. EG, aumentativo. ET, diminutivo. Vejamos aqui alguns exemplos. Opa, domo, casa. Olha aí, casinha. Dometo. Casinha, dometo. Olha que interessante. É o ET. Dometo. Então, vocês podem formar palavras inúmeras, né? No diminutivo, usando o ET. Vejamos mais exemplos. Bela, belo ou bela, adjetivo. Beleta, bonitinho, bonitinha. Belete, de modo bonitinho, né? Está sob a forma adverbial, termina pela letra E, né? Como diz o nosso autor, Jair Salles, literalmente, belete é bonitinhamente, né? Mas no sentido de modo bonitinho, de modo bonitinho. Belete, vesta sim, ela se veste de modo bonitinho, né? Muito bem. Então, aí tá. Aí temos, né, os sufixos G, aumentativo, e ET, diminutivo. Ride, ri. Se eu quero dizer sorrir, né? Uma risadinha mais leve. Ridete. Ridete, sorri. Ridete. Opa, bom, terminamos aqui a primeira etapa de hoje, né? São 3, tá certo? E lembrando o seguinte, que qualquer questão vocês quiserem falar conosco, podem mandar um e-mail, aí está embaixo, passando, esperantoceonline@gmail.com. Muito bem. Então, vamos agora para a segunda parte de nossa aula. Traduza para o Esperanto. Devia ter uma vinheta também, né? Traduza para o Esperanto. Muito bem. Traduco al Esperanto.
Opa, então vamos traduzir. Tria leciono, né? Dentro destas aulas específicas sobre a tradução, é a terceira. Ele a ama. Opa! Como é que nós dizemos ele a ama em Esperanto? Li amas ŝin, né? Aqui nós invertemos, né? Colocamos o verbo no meio, né? Mas poderia ser, traduzindo literalmente, li ŝin amas, né? Li ŝin amas. O importante aqui, o que é o acusativo. Olha o acusativo aqui no final do ŝi, né? Ele ama quem? Opa! Essa resposta requer o acusativo, um N no final. Li amas ŝin. Ele a ama. Olha aí, como é que nós traduzimos ele ama a irmã dela? Nossa, então ele já não a ama, ele ama a irmã dela. Como é que dizemos ele ama a irmã dela? Opa! Li amas ŝian fratino. Olha aí. Ŝia, dela. Fratino, irmã. Aqui está no acusativo. Ele ama quem? A irmã dela. Li amas ŝian fratino. Muito bem. Li amas ŝian fratino. Ele ama a irmã dela. O acusativo é importante, temos que prestar atenção. Muito bem. Ela o ama. Ela o ama. Então, she amas Lin. Olha aí, quem é amado agora é ele, é o Li. Então, o amado recebe o N. É o prêmio porque é amado. She amas Lin, né? Eu espero que vocês estejam repetindo, né? E até já saibam traduzir, né? Antes de nós darmos a tradução. Ela o ama, she amas Lin. Roberto, podia ser diferente, podia ser she Lin amas. Poderia ser Lin, colocando Lin na frente, she amas, né? Com o acusativo, você pode colocar a palavra em qualquer posição na frase, que o nosso coidealista lá da Rússia, da Polônia, vai nos entender perfeitamente, graças ao acusativo. Opa, o primeiro homem ama a segunda mulher. Vamos ver. Opa, lá, unua viro, amas, não nasalizamos. Lá, unua viro, amas, lá, duan virino. Né? Nós já sabemos que um é um, unua é primeiro ou primeira. Para eu formar esse número ordinal, eu só coloco o quê? O A no fim da palavra, no fim do numeral, né? Uno, unua, primeiro ou primeira. Do, dois. Segundo ou segunda, dua. O detalhe é que aqui, duan virino, está no acusativo. O primeiro homem ama quem? A resposta vai para o acusativo. Lá unua viro, amas lá duan virino. Opa, agora é a segunda. Nossa, a segunda mulher. Que confusão! A segunda mulher odeia o primeiro homem. Meu Deus, vamos lá. Ladua virino, malamas, launua viram. Coitados dos dois, né? Coitado de quem odeia também, né?
lá dua virino, malamas, lá o nuan viram. Olha que interessante. Amas, ama. Eu quero dizer o contrário, o antônimo. Eu coloco o prefixo M-A-L. Malamas. Amas, ama. Malamas, odeia. A segunda mulher odeia o primeiro homem, coitadinha. La dua virino, mal, amas. La unuan viram. Muito bem. Opa, agora mudou aqui a conversa. Os meninos, primeiramente, pediram 3 bolos. Vejam a tradução, vocês já podem ler. Vamos ler todo mundo. Isso. Lacnaboi, os meninos. Lacnaboi, unue, petis, tricucoin. Lacnaboi, está no plural, né? Colocamos esse J com som de breve. Lacnaboi, unue, primeiramente, em primeiro lugar, né? Temos o número uno, que é 1, esse numeral 1, ou uma, né? E eu quero dizer primeiramente, que é um advérbio. Eu coloco, então, a letrinha, o final E. Primeiramente é um advérbio, em primeiro lugar, né? É advérbio. Lacnaboi, unue, petis, tricucoin. Então, tricucoin recebe o acusativo. O numeral tri não recebe acusativo. Né? Não recebe acusativo. Lacnaboi, unue, petis, tricucoin. Como eu traduzo para o Esperanto? Em segundo lugar, eles pediram limonada. Opa, due. Por que due? Porque du é 2. Eu quero dizer, em segundo lugar, eu coloco a terminação do advérbio, que é o E. Segundamente. Quando termina por mente, advérbio. Em segundo lugar, due, ili. Eles, ili petis, limonadam. Olha aí, limonada. Geladinha, né? Muito bom. E o acusativo, o bom dessa limonada é que ela está com acusativo. Due, ili petis, limonadam. Opa, agora é a padaria. Padaria faz, está no presente, isso é agora. A padaria faz mal o pão pequeno, quer dizer, não faz bem, faz mal. Faz muito ruim mesmo. La pan vendeio, la pan vendeio, malbone faras, la malgranda pano. Padaria. Como é que nós dizemos padaria em Esperanto? Pan vendeio. Lugar onde se vende pão. Olha só que interessante. Pano é pão. Pano é pão. Então eu tiro o O e tenho o PAN. Vende, vender. EJ é um sufixo que quer dizer lugar. E o O indica o substantivo. Então, nós lemos de trás para frente. Um lugar onde é vendido pão. Então, padaria, pão vendeio, não é isso? Padaria vende pão. Né? Acho que é a principal atividade da padaria, né? Vender pão. Portanto, pan vendeio, né? Se vendesse fruta, fruto vendeio. Né? Então, nós vamos mudando só o começo, dependendo do que este local vende. La pan vendeio, malbone faras. Faz mal, não faz bem, faz mal de modo ruim.
Olha aqui o prefixo do mal. Bone, bem. Malbone, mal. Então, malbone, faras lá. Malgrandam, pano. Grandam, grande. Pequeno, malgranda. Prefixo mal, indicando também o contrário, o antônimo. Pano. La pan vendeio, malbone faras la malgranda pano. Opa, olha o acusativo aí presente. Malgranda pano. O adjetivo vai para o acusativo, assim como o substantivo. Meu irmão passeia de manhã. Que beleza. Mia frato promenas matene. Mia frato, tranquilo, não é? Mia, meu. É o possessivo. Meu irmão promenas, está no presente, passeia de manhã. Olha aí como é que é de manhã no Esperanto. Matene. Matene quer dizer de manhã. Né? Eu poderia dizer assim, mia frato promenas em la mateno, na manhã. Ou de manhã. Então, no Esperanto nós usamos matene, essa forma simplificada. É um advérbio, né, de, lugar, de tempo, né? Quando? De manhã, matene. Termina pela letra E. Então, no Esperanto nós usamos muito essa forma. Mia frato promenas matene. Ah, entendi. Mia frato promenas nocte. Olha aí, meu irmão passeia à noite. Nocte. Mas no caso aqui é de manhã. Então, mia frato promenas matene. Teu amigo respondeu calorosamente. Vamos lá. Via amigo, tranquilo? Via amigo, né? O possessivo. Teu amigo. Varme. Olha só. Varma é quente. Varmo, né? O calor. Varme calorosamente. Com calor. Com quintura. Né? Então, calorosamente, né? Vem de calor. Né? Então, varme respondes. Né? Aqui apenas houve uma inversão das palavras. Né? Eu poderia colocar via amigo respondes varme. Sem problema, né? Mas, por efeito de sonoridade, né, colocamos o varme antes do verbo. Via amigo, varme respondes. Né? Normalmente fazemos isso. Né? Seu amigo respondeu calorosamente. Então, aí está. Varma quente, calor. Né? Varme calorosamente. O professor escreve bem. La instruisto bone escribas. Oh, boa noite, meu amigo Francisco Soares. Saluton, querido amigo. O professor escreve bem. La instruisto bone escribas. Olha a inversão novamente. Né? O bone foi colocado antes do verbo escribas. Isso é muito comum no Esperanto. É por efeito de sonoridade. La instruisto bone escribas. Poderia ser. La instruisto escribas bone. Poderia. Tem problema. Literalmente. Né? Mas, para efeito de sonoridade, la instruisto bone escribas. A mulher idosa vive saudavelmente. Outro advérbio, né? Mente, advérbio de modo. La maliuna, olha aí, virino. Iuna, jovem. Velho, idosa, idoso. Maliuna. Eu uso o prefixo mal, que indica o antônimo. Então, mulher jovem, iuna virino, mulher idosa ou velha, maliuna virino.
Lembrando que serve para o feminino e para o masculino, o adjetivo. Portanto, lá, mal iuna virino, sane vivas, olha aí, sana, saudável, sano é saúde, sana, saudável, e saudavelmente eu coloco e, para formar o advérbio. Lamaliuna virino, sane vivas, uma coisa boa, né? É muito importante isso. Muito bem, meus irmãos e irmãs. Olha só, terminamos aqui a segunda parte, né? Que é a tradução. Vamos agora para a nossa conversação, o diálogo, né? Vamos lá, aula 14. Aí está. Qualquer dúvida, questionamento, vamos colocar nos comentários, que nos ajuda muito. Sepa leziono. Já falamos que para formar o número ordinal, nós colocamos o A no fim do número, do numeral, né? Sep, 7. Sétimo ou sétima, sepa. Sétima aula. Sétima lição. Sepa leziono. Babilante. Roberto, o que é isso? Babilante. Olha só que interessante. Aqui também temos um sufixo, né? ANT. Babile é bater papo. Olha que interessante. Babile é bater papo. Conversar informalmente. Babile. Se eu quero dizer conversando, batendo papo, eu coloco o sufixo ANT. Babilante, né? Babilante, conversando, batendo papo. Então vamos ver aqui. Esse é o tema da nossa aula de hoje. Então vamos à primeira frase. Vamos repetir todos? Hierau vespere lageiunuloi desiris resti heime nur por babile. Vamos de novo. Rieram, o H aspirado, muito leve. Rieram vespere lageiunuloi desiris resti heime nur por babile. Opa, olha aí, vamos lá. Rieram ontem. Vespere, à noite, não é? À noitinha, começo da noite. Vespere, forma adverbial. Né? Na noite, né? À noitinha. Ontem, à noite, os jovens. Gay, esse prefixo gay indica ambos os sexos, não é? Então, nós temos aqui na formação da palavra geiunuloi, vem de iuna, jovem. E o nulo, colocamos o sufixo L, forma o jovem, masculino. Se eu quero dizer a jovem e o nulino, se eu quero dizer ambos os jovens, geiunuloi, com o Jzinho do plural. Hierau, vespere, lageiunuloi. Ontem à noite, os jovens desejaram ficar onde? Heime, em casa. Heime, em casa. Termina pela letra E. Não é de verbo de quê? De lugar, em casa. Para quê? Somente para bater papo. Nur, somente. Por babile, para conversar informalmente, bater papo. Entendido? Então, vamos ler em Esperanto novamente. Vamos praticar. Hierau vespere lageiunuloi desiris resti heime nur por babili.
nur por babile. Muito bem. Vamos prosseguir. Opa! Ili parolis pri multa e aferoi. Ili parolis pri multa e aferoi. Kiel musico, libroi, teatro, promenoi, congressoi, cotopo. Nossa, vamos já ver o que quer dizer isso, hein? É cai tiel plu. Mas vamos lá, a tradução. Eles falaram a respeito de, sobre. Eles falaram sobre muitas coisas, sobre muitos assuntos, como música, né? Jovem gosta de falar sobre música, livros, teatro, passeios. Promeno é passeio. Aí está no plural. Promeno e passeios. Congresso, olha aí, congressos no plural, etc. Né? Vocês estão vendo aí, né? KTP. No esperanto seria o quê? Cotopo, né? Seria o quê? Cai, tiel, plo. Cave de cai e tiel. Assim por diante. Cai, tiel, plo. Né? Promeno e congresso e cai, tiel, plo. E assim por diante, etc. Muito bem. Ili parolis primulta e aferoi, kiel musico, libroi, teatro, promenoi, congressoi, kai tiel plu. Tiel, ili gioie passigis, tium agrablam vesperon. Tiel, ili gioie passigis, tium agrablam vesperon. Assim, dessa maneira, eles alegremente passaram aquela agradável noite. Assim, eles alegremente passaram aquela agradável noite. Aí é uma tradução bem literal. Gioie. Gioie vem de gioia. Gioia é alegre. Li estas gioia. Ele é alegre. Ele está alegre. Né? Termina pela letra A. Li estas gioia. Adjetivo. Eu quero transformar esse adjetivo num advérbio. Alegremente. Tiro o A do adjetivo e coloco o E do advérbio. Alegremente. Assim eles passaram alegremente, ou eles alegremente passaram aquela agradável noite. Agrablam, olha, agradável. Agradável noite. Veja o acusativo, porque passigis é um verbo, está no passado. Tium, termina com o N, agrablam, vesperam. Vai tudo para o acusativo. Né? Muito bem. Tiel ili gioie passigis tium, agrablam, vesperam. Opa! Muito bem. Olha o desafio agora. Vamos falar agora só em Esperanto, sem traduzir. Qualquer dúvida, ó, vocês perguntem. Então vamos praticar. Hiero, vespere, lageu nuloi, desiris, restireime, nur por babile. Ili parolis primulta e aferoi, kiel musico, libroi, teatro, promenoi, congressoi, kai tiel plu. Kai tiel plu.
Muito bem. Tiel ili gioie pasigis, tium agrablam vesperon. Tiel ili gioie pasigis, tium agrablam vesperon. Muito bem. Deixa eu só escrever aqui algo para vocês, certo? O cotopô, vou mostrar aqui para vocês, não é? Vamos ver se aparece. Vejam aí. Opa, tá errado, gente. Opa, tá errado. Opa, tá errado. Opa. Muito bem, espera lá. Eu vou só corrigir aqui. Deixa eu ver se agora está certo. Tá, agora está certo. Vamos lá. Opa, não é essa. Essa. Pronto, olha aí. Cotopô. Vocês estão vendo agora? Cai, tier, plu. E assim, plu. A mais, assim por diante. Então, nós dizemos cotopô, que é o nome das letras, né? Em Esperanto, o nome das letras termina por o. Cotopô. Ou então, que é maior, acho que é mais bonito, né? Mais suave. Cai, tier, plu. Caetano Plu. Muito bem. Então vamos continuar agora. Opa, agora temos aqui algumas questões. Vamos lá. Agora façam perguntas a seus colegas sobre estas frases. Então qual a ideia? A ideia é que o aluno agora, vendo uma frase, ele elabore perguntas sobre a frase. Vamos ver. Por exemplo, aqui nós temos a primeira frase. Hiero, vespere, lageu nuloi, desires, resti heime. Então, o autor está sugerindo que seja feita uma pergunta usando a palavra interrogativa kiam. Kiam quer dizer quando, não é? Essa terminação AM, olha que interessante, indica tempo. Portanto, kiam, quando. Então, de que modo podemos formar a frase, né, a pergunta, usando kiam? Ora, vamos prestar atenção. Eu até sublinhei. Que palavras indicam o tempo? Hiera ou vespere. Então, hiera ou vespere é a resposta que eu quero. Sendo assim, na pergunta, eu não coloco essas duas palavras. Então, vamos ver como fica. Vejam. Kiam lageu nuloi desires resti heime. Hiera ou vespere. Vocês estão vendo? Eu me utilizei da frase para fazer a pergunta. Vamos voltar aqui a frase novamente. Vejam, lageu nuloi desires resti heime. Então, o que é que eu fiz? Kiam lageu nuloi desires resti heime. Eu substituí hiera vespere por kiam. Então, ficou kiam lageu nuloi desires resti heime. Quando os jovens desejaram ficar em casa? Hiera vespere, ontem à noite. Kiam lageu nuloi desires resti heime. Hiera vespere. Muito bem. Uma segunda frase. Ili restis heime nur por babili. Ili restis heime nur por babili. Eles ficaram ou eles permaneceram em casa somente para bater papo. Então, o autor, nosso Jair Salles, sugere que a pergunta seja iniciada pelas palavrinhas por quio
para quê? Que é para quê? Veja, a resposta está sublinhada, né? Para quê? Para bater papo. Como é que é isso em Esperanto? Por kio ili restis heime? Por babili. Nur por babili. Para que eles permaneceram em casa? Para bater papo. Somente para bater papo. Por kio ili restis heime? Nur por babili. Essa frasinha é aquela comprida, é longa. Lagei o loi parolis pri multai aferoi kiel musico libroi filmoi teatro promenoi congressoi kai tiel plu. É isso? Os jovens falaram sobre muitos assuntos. Os jovens falaram a respeito de muitas coisas, como música, livros, filmes, teatro, passeios, congressos, etc. Certo? Então, as palavrinhas sugeridas para fazermos a pergunta é priquio. Priquio, pri, a respeito de, então sobre. Sobre o quê? Quio é o quê? A respeito de quê? Né? Então, vamos ver como fica a pergunta. Olha aí. Pri, quio, lagueio nulo e parolis. A respeito de que os jovens falaram? Pri multa e aferoi. Kiel musico, libro e filmo e teatro, promeno e congresso e caite e plu. Priquio lagueio nulo e parolis. Primulta e aferoi. Kiel musico, libro e filmo e teatro, promeno e congresso e caite e plu. A outra palavrinha, kia, que é uma palavra que pergunta. Kia. Vejam que termina pela letra A. Então, temos que procurar na frase uma palavra que termina pela letra A, que vai ser a resposta. Agrábla. Kia, já sei que a resposta é agrábla. Eu posso acrescentar também o treiaglaba, né? Aquela noite foi muito agradável. Tio vespero estes tre agrabla, tre muito, né? Muito agradável. Tio vespero estes tre agrabla. Então a pergunta, kia. Então vamos ver como fica a pergunta. Kia estes tio vespero? Tre agrabla. Olha aí, tre agrabla. Muito agradável. Vejam que tem até pintado de vermelho o A, né? De kia e de agrabla, né? Indicando que há uma relação entre essas palavras, né? Kia está perguntando pelo adjetivo. Agrabla. Então, kia estes tio vespero? Tre agrabla. Então é assim que nós vamos formando perguntas em Esperanto, né? Quando é dada uma frase. A quinta frase. Mi tre chatus babili com alilanda e esperantisto. E... Olha aí. Eu muito gostaria. Olha aí. A terminação S. Chate, terminação I, gostar de, chatos, né? Gostaria, né? De bater papo, de conversar com esperantistas estrangeiros. Nós já vimos que a Alilanda quer dizer de outros países.
Então, seria assim: eu muito gostaria de bater papo, de conversar com esperantistas de outros países, né? Alilandai de outros países. Mi três chatos babili com Alilanda e esperantisto aí. Eu muito gostaria de conversar com esperantistas estrangeiros. De outro país é estrangeiro. Então, a perguntinha sugerida pelo autor, pelo Jair Salles. Chuvi chatos, você gostaria? Então, vejamos como fica esta pergunta. Chuvi chatos, babili, com Alilanda e esperantisto aí? Você gostaria de conversar com esperantistas estrangeiros de outros países? Mi três chatos. Sim, eu muito gostaria. Chuvi chatos, babili, com Alilanda e esperantisto aí? Mi três chatos. Ops, olha aí, terminamos o nosso encontro, a nossa aula de hoje. Mutandanco, não é? Aqui é o Centro Espírita Online, Casa de Jesus. Que bom, meus amigos, amigas, irmãos, irmãs. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Tá tudo certinho? Vocês estão estudando? Cobrando, hein? É importante, né? Vimos as aulas, certo? Muito importante. Que bom que vocês estão aqui conosco, né? Só temos a agradecer. Então, já estamos encerrando. Temos só que dizer multandankon, muito obrigado. Buonanotte. Diz la proxima leziono. Opa, Nedankinde. Olha aí, Bonegan Semaino. Danquemo. Olha aí, estou traduzindo aí que vocês estão escrevendo, hein? Muito grato, meus irmãos. Então, uma feliz noite, como diz a nossa Evelyn também, né? Uma feliz semana. Feliz anocton, feliz semaino. Opa, então até a próxima aula. Diz lá venonta, diz lá proxima leziono. Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus. A morada de todos os corações.